Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, nós agora vamos à nossa reflexão bíblica. Nós vamos agora aprender a palavra de Deus, hoje com um tema especial para casais, não é? E nós vamos trazer uma palavra para o casamento mais dirigida às mulheres. Algumas coisas que as mulheres casadas devem deixar de fazer para melhorar o seu casamento. Olha, meus amados, é muito comum as pessoas agirem no seu dia a dia e na sua maneira de agir, baseada na sua tradição, na sua cultura, na sua maneira de ser, fazer coisas erradas, achando que aquilo está certo, achando que aquilo é normal. E isso acontece também no casamento. Então, meus amados, nós precisamos abrir mão de alguns hábitos que parecem normais nas nossas vidas, tanto homens como mulheres, hoje especialmente para mulheres, para que possamos tornar a nossa relação conjugal melhor. Pode ficar certo, se você abandonar pelo menos o que eu vou falar aqui, porque é impossível que eu fale tudo que as mulheres precisam deixar ou que os homens precisam deixar para melhorar seu casamento. Mas eu vou trazer alguns pontos aqui que eu considero como principais, pontos que muitas vezes chegam ao nosso conhecimento pelas conversas pastorais, não é? Quando a gente trata assunto com os casais, a reclamação dos homens, que eu vejo que os homens estão certos naquilo. Eu quero trazer para você agora que é mulher, porque você errar e continuar errando não é bom, mas você ouvir uma palavra que lhe corrige, como eu disse aqui, não é? O filho sábio, ele ouve a correção do Pai Celestial e aplica na sua vida. Mas aqui diz que o escarnecedor, ele ouve, mas ele não está nem aí, ele nem liga. Então, ou você é sábio, ou você é sábia no seu casamento, ou você vai ser considerado uma escarnecedora, aquela que não liga para nada. A mulher sábia, ela edifica o lar, né? Vamos ler a palavra de Deus aqui. E eu já aproveito aqui para ler capítulo 14 de Provérbios. Capítulo 14 de Provérbios, a palavra diz assim, olha, a palavra de Deus nos diz no versículo 1: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói a sua casa com as suas mãos. Olha que palavra tremenda. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola derruba ou destrói a sua casa com as suas mãos, diz a palavra de Deus. Meus amados, eu confesso que eu já vi vários casamentos destruídos por causa de um comportamento de uma mulher tola. Claro que existe casamentos destruídos por causa de homens também tolos. Mas eu quero dizer que nesse aspecto de vida conjugal na atual sociedade, irmãos, a gente vê que as mulheres, elas demonstram querer mais equilíbrio na vida conjugal do que os homens. Os homens hoje
A gente vê que os homens hoje não querem casar. Os solteiros, eles encontram dificuldade para olhar para o casamento como uma coisa de Deus e dizer: eu quero casar, quero constituir uma família, quero ter uma responsabilidade, quero ser o provedor de uma casa, ter meus filhos, organizar minha casa e agir conforme a vontade de Deus. Não, os homens hoje querem gerar filhos, querem sexo sem compromisso, querem ter mulheres. E as mulheres têm se mostrado como mais zelosas pela família. Em outra ocasião, certamente, como eu faço, trarei uma palavra também para os homens, nesse sentido. Mas hoje eu quero mostrar para você, mulher que quer manter o seu casamento, mulher que quer zelar pelo seu casamento, algumas coisas que você precisa deixar para melhorar o seu casamento. Então eu li aqui que toda mulher sábia edifica a sua casa. Mas a tola, ela derruba a sua casa ou destrói a sua casa com as suas mãos. Vejam bem, homens e mulheres, eles são completamente diferentes. Quando Deus disse assim, olha, aquilo que Deus uniu, o homem não separe, sabe por quê? É porque só quem consegue unir duas pessoas tão diferentes, irmãos, apesar de fisicamente serem parecidos, ter braços, pernas, cabeça, cabelo, corpo, olhos, nariz, serem idênticos na formação biológica, com algumas diferenças, mas pense numa coisa diferente emocionalmente. Maneira de pensar. Imagine um homem ou uma mulher que já começa com suas diferenças na questão, vamos dizer assim, da masculinidade e da feminilidade. Homem e mulher são diferentes. O homem, enquanto ele é, vamos dizer assim, mais provedor, ele é aquele empreendedor, aquele que gosta de fazer, de olhar para coisas grandes, construir casa, comprar casa. As mulheres são mais detalhistas. São duas pessoas também criadas por família diferente, de culturas diferentes, educação diferentes, costumes diferentes, gostos diferentes. Irmãos, olha, veja só. Para juntar essas duas pessoas e dar certo, só Deus. Entenda bem, duas pessoas completamente diferentes, só Deus une. Então, amados, com o tempo, essas diferenças, elas começam se conflitando e começa a haver uma disputa de domínio. E daqui a pouco esse domínio começa a virar uma cultura dentro daquela família, na vida do casal. Começa a virar uma coisa normal. Você vai encontrar por aí muitas mulheres que elas é quem dão as ordens dentro de casa para tudo. Muitas mulheres que ela é quem dizem como é que devem ser as coisas dentro de casa. O homem perdeu aquilo que foi dado por Deus como papel para o homem, de ser o cabeça. E tem muitas casas que as mulheres são cabeça. E sabe o que é que acontece? Uma mulher como cabeça de um lar, ela nunca vai se realizar. Ela pode ter o melhor emprego, ela pode ganhar o melhor salário, mas se ela não tiver um homem que ela possa olhar para ele e se sentir segura junto dele, ela nunca será uma mulher realizada. Então, meus queridos, veja que cada um tem o seu papel dado por Deus. Cada um tem o seu papel dado por Deus e nós não podemos deixar de cumprir esse papel. Então, vamos ver algumas coisas que nós temos percebido nas mulheres em relação aos maridos e que as mulheres precisam deixar. Hábitos
das esposas que podem afetar o casamento. Veja bem, vou repetir aqui: hábitos das esposas que, por suas diferenças, começam a colocar em prática esses hábitos no casamento, e isso começa a afetar o seu casamento. O primeiro hábito que eu quero mostrar para você é o hábito de querer conquistar o marido, super protegendo ele e tratando o marido como se ele fosse uma criança. Ei, irmã, cuidado, não faça isso não. Homem não gosta disso. Não, meu filho, não se preocupe não, que aqui você não faz nada. Aqui, olha, deixa tudo é comigo, eu vou fazer tudo para você. Eu vou preparar tudo para você e vou deixar tudo arrumadinho e vou fazer isso e vou fazer aquilo. Olha, não se preocupe que eu cuido das crianças, não se preocupe, não, você não vai fazer nada. Aqui você não faz nada, aqui quem faz tudo sou eu. Super proteção ao marido. Além de tudo, trata o marido como se fosse uma criança. A mulher, ela tem natureza de mãe. E por ter natureza de mãe, ela às vezes quer fazer isso. Além dos seus filhos, ela quer fazer também com o marido. Sua natureza de mãe é para os seus filhos, não é para o seu marido. Então veja bem, muitas mulheres começam a tratar os maridos como se fossem suas mães, e então com isso a gente vê que o marido, ele passa a olhar para a sua esposa de uma maneira que ele vai se sentindo rejeitado no papel dele. Você está entendendo? Quando você começa a super proteger o seu marido, essa obrigação de proteger a esposa é do marido, não é da esposa. E quando você começa a super proteger ele começa a se sentir rejeitado. E dependendo do temperamento dele, ele pode se acomodar. Ah, você quer cuidar de mim? Agora eu vou virar um preguiçoso. E fica lá, aquele paralítico. Outros que são mais ativos vão se sentir rejeitados e isso vai gerar conflito no seu casamento. Então, minha querida, você não pode super proteger o seu marido. Entenda, cobre as coisas dele, não é cobrar com arenga, com discussão. Fulano, olha, tu tem que fazer isso, fulano, deve ser desse jeito, tá certo? Fulano, amanhã é teu dia de fazer o café da manhã da gente. Fulano, amanhã é teu dia. Tu pode arrumar aquela cozinha? Fulano, tu pode consertar aquele móvel ali? Bota ele para fazer as coisas de homem dentro de casa. Olha, a tomada quebrou, dá um jeito de consertar. Não, meu filho, deixa que eu conserto tudo. Não se preocupe não, não quero que você se preocupe não. Você trabalha muito, eu não quero que você se preocupe. Não faça isso. Não faça isso. Então veja bem, sua natureza de mãe é para proteger seus filhos. Veja o que é que acontece num relacionamento onde existe essa super proteção. A primeira coisa, falta de igualdade. Tratar o marido como uma criança implica em vê-lo como um parceiro desigual no relacionamento. Isso vai relevar seu marido a ressentimentos e a desequilíbrio, certo? Depois, ele também vai passar por um problema onde ele vai se acomodar e ele vai sentir que vai gerar falta de autonomia nele. Isso vai privar ele da oportunidade de tomar as decisões e fazer as tarefas que ele precisa fazer. Seu marido vai perder a intimidade com você, porque ele vai olhar para você não como uma pessoa igual a ele, mas ele pode de uma hora para outra estar olhando para você como uma criança olha para a mãe. Você quer que seu marido olhe para você como uma criança olha para a mãe?
vai perder a intimidade. Vai perder a intimidade. Ele não vai lhe ver como a esposa que ele gostaria de ter. Isso vai fazer com que ele tenha diminuída sua autoestima. A autoestima do homem, irmãos, ela precisa estar de pé. O homem precisa se sentir com a autoestima elevada dentro de casa para ele agir como homem, a mulher sentir que tem um homem. Você termina sendo infeliz, porque quer super proteger o seu marido. Ele vai se acomodando, daqui a pouco tá aquele preguiçosinho lá, acomodado, desanimado, olha para você como mãe, não tem mais aquela intimidade, tá certo? Então esse é o primeiro erro que as mulheres precisam entender. Deixe o seu marido fazer o papel dele de provedor. Ele é aquele que semeia o amor, ele é aquele que semeia a disciplina, ele é aquele que orienta, ele é o líder espiritual, ele é aquele que passa segurança para a mulher, ele é aquele que passa segurança para os filhos, ele é aquele que reflete a imagem de Deus dentro de casa. Já dizia Freud. Freud, apesar de ser um ateu, não é? O pai da psicanálise, apesar de ser um ateu, ele dizia que o pai, ele reflete para os filhos a imagem de um Deus, que ele não acreditava em Deus, não é? Então, veja bem, isso é uma coisa boa. O pai, tudo que ele é de exemplo, ele vai refletir nos filhos. Você, quando trata super protegendo o seu marido, sabe o que é que vai acontecer? Seus filhos vão achar que o comportamento correto é aquele. Veja que exemplo negativo. Bom, então vamos para outro ponto aqui. Segunda coisa que as mulheres precisam deixar. Pare de esperar que seu marido entenda seus problemas sem conversar com ele. Muitas mulheres não falam dos seus problemas, suas dificuldades, seus anseios, seus desejos. Muitas mulheres não falam nada para o seu marido e reclamam. Reclamam dizendo que eles não entendem os seus problemas. Elas nunca falam nada. Irmãos, minhas amadas irmãs, olha, as mulheres, elas têm a intuição diferente dos homens. Veja bem o que eu vou dizer a você aqui. Cada 9 entre 10 homens, cada 9 entre 10 homens só entendem os problemas da esposa quando elas falam. 10% dos homens apenas consegue intuitivamente perceber que a esposa está com algum problema. Os homens não têm a capacidade de percepção que a mulher tem. Eu disse aqui que Deus fez homem e mulher completamente diferentes um do outro. Eles se completam, mas não são iguais. Não são iguais. Então as mulheres, elas possuem a sensibilidade de quando o homem está com um problema, elas percebem logo. Quando o homem quer alguma coisa, elas percebem logo. Quando o homem está triste, ela percebe logo. Quando o homem quer sexo, não precisa nem ele falar, elas percebem logo. Quando o homem não quer sexo, elas percebem também. Sem falar. E outras coisas mais, mas o homem não é assim. Então você não fique esperando que seu marido entenda seus problemas sem falar nada com ele. Você tem primeiramente que orar a Deus e pedir direção a Deus. Deus, me dá graça para falar com meu marido sobre esses problemas. O que é que você quer? O que é que você gosta? Algumas mulheres até tentam falar por gestos, né? Através de, vamos dizer assim, expressões não verbais. É aquela mulher que quer uma coisa, aí fica com a cara feia, esperando que o marido entenda que ela quer determinada coisa, e o marido diz, o que é que essa mulher tem com a cara feia? O que é que essa mulher tem que está com a cara feia o tempo todo? Ele não entende
O homem não entende essas coisas. Você tem que parar, dizer assim: meu filho, venha cá. Meu filho, eu te amo tanto, meu filho. Olha, eu gostaria tanto que fosse assim, assim, assim. Tem que falar. Você não pode, de maneira nenhuma, ficar querendo que seu marido entenda aquilo que você não fala. Tá certo? Então, olha, algumas mulheres tentam falar por gestos, né? Por atitudes. Algumas mulheres que o marido não faz determinadas coisas para ela, e sabe o que é que elas fazem? Começa a querer disciplinar o marido, digamos assim, privando ele na questão do seu relacionamento sexual. Quer alguma coisa do marido, o marido não sabe nem o que é que ela quer. Ela não fala, fica com a cara feia e depois começa a se afastar do marido. Você está pecando. Você está pecando e também está induzindo o seu marido, a um possível adultério. Está induzindo o seu marido a ser tentado. Porque quando você se priva dele, você está fazendo isso. Não é? Então, isso aí é outra coisa que precisa ser controlada na vida do casal. E a mulher precisa deixar. Fale dos seus problemas. Veja bem, a intimidade, irmãos, ela começa com a interação do casal. Não pode haver falta de comunicação. O casal tem que se comunicar. O casal, ele tem que entender que quando não há essa interação, quando você não fala, vai haver a possibilidade de frustração. A falta de comunicação resulta em frustração. Você não comunica, não é? Já existia um provérbio popular aí de um ex-apresentador de programa que dizia mesmo assim, olha, quem não se comunica se trumbica. Era isso que ele dizia. Um certo apresentador de programa de televisão, eu me lembro que era menino, e ele falava muito isso na televisão. E você precisa se comunicar com seu marido. Você precisa dizer o que você quer, o que você gosta, para você não ficar frustrada, para você não ficar abalada emocionalmente, não haver distanciamento emocional. Fale, para não ficar acumulando problemas não resolvidos. Problemas não resolvidos, isso é terrível, irmãos. Olha, eu me lembro que uma vez eu fui na casa de um casal orientá-los porque eles estavam lá brigando e eles pediram, pastor, pelo amor de Deus, vem aqui nos ajudar, e eu fui. E quando eu comecei a conversar com os dois, irmãos, olha, o casal começou a buscar no depósito de lixo. Eu não estou falando literalmente no depósito de lixo materialmente falando. Começou a buscar no depósito de lixo das suas vidas, todo o lixo do passado das suas vidas, eles começaram a buscar e jogar na cara do outro. Mas naquele tempo você agiu assim, 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 assim. Falaram de coisas tão graves do passado. Falaram de coisas muito graves do passado, aí o marido dizia, mas você também fez isso, isso, isso. Aí começou falando de outras coisas graves. E sabe por que eles estavam brigando agora? Sabe por que eles estavam brigando agora? Porque a mulher saiu, foi para a casa da mãe e não preparou o jantar para o marido. Quando o marido chegou que não tinha o jantar, ele foi reclamar com ela. E ela não aceitou porque tinha ido visitar a mãe. E começou o conflito, era mais um. Mas veja o motivo que era insignificante. Não era um motivo tão sério, não era um motivo tão grave. Mas, irmão, o que eles puxaram do passado foi tanta coisa ruim, foi tanta negatividade, que eu disse para eles assim, olha, vocês estão brigando, mas estão brigando sem motivo.
Vocês observem que vocês estão vivendo do passado. E uma pessoa que tem Deus na vida, irmãos, ele perdoa e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A orientação de Deus é: não vos lembreis das coisas passadas, eis que farei uma coisa nova. Deus, para fazer uma coisa nova na vida do casal, é preciso que o passado seja deixado para trás. Você não pode viver alimentando sua vida do passado. Então, o que aconteceu no teu casamento, o que aconteceu na tua vida conjugal, não interessa. Não interessa mais, já passou, já foi vencido. Pare de esperar que seu marido entenda seus problemas sem falar com ele. É os problemas atuais. É os problemas que precisam ser resolvidos na atualidade. Esqueça o passado, em nome de Jesus. Tá certo? Vamos agora para outro probleminha agora, que esse aqui é tremendo. Esse aqui é tremendo. Tá certo? Veja bem, eu já mostrei para você algumas coisas. Deixa eu fazer aqui uma rápida revisão. Pare de tratar e super proteger o seu marido como se ele fosse uma criança. Como se você fosse a mãe dele e você é que tem que fazer tudo. Você está desestimulando seu marido. Você está tomando a missão de protetor dele. Ele é quem tem que lhe proteger. Ele é quem tem que ser o provedor. Ele é que tem que ser o líder, o cabeça. Tá certo? Segundo, nós mostramos aqui: pare de esperar que seu marido entenda seus problemas sem você falar nada. Você fica em silêncio, não diz nada, fica com a cara feia e fica vivendo do passado, buscando o lixo do passado, os problemas do passado e sofrendo cada vez mais. Tá certo? Vamos agora para o terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção agora. É para você parar de colocar os seus filhos como se ele fosse, ou se eles fossem mais importantes do que seu marido. Pastor, peraí, pastor. Uma vez eu me lembro que eu vi uma mãe tão empolgada com o filho, que eu comecei a olhar assim. Claro, meus amados, olha, amor de mãe é um amor assim que o próprio Deus compara com o amor dele pelo seu povo. O próprio Deus compara com o amor dele pelo seu povo. Ele chega ao ponto de dizer assim: pode até uma mãe esquecer do seu filho, contanto eu não me esqueço de vocês, não é? Mas esse amor, irmãos, pelo filho, ele é um amor que ele é muito revestido da, vamos dizer assim, fraternidade, por causa da dependência da criança, da dependência do filho pela mãe. Então veja só que o filho, quando ele nasce, ele não tem como subsistir sozinho, ele precisa de todo o apoio da mãe, e a mãe, ela foi criada por Deus para dar esse apoio, para amamentar a criança, proteger a criança, tá ali junto dele, não é? Aquela criança é como se fosse um pedacinho da mãe. Mas aquela criança, sabe o que é que vai acontecer? Vai chegar o dia que ela vai crescer. Aquela menininha ou aquele menininho, quando completar 19, 20, 21 anos, por aí ou mais, ele vai arrumar uma esposa e vai dizer: mamãe, tchau, tchau, Deus abençoe a senhora. Eu agora arrumei um melhor do que a senhora. Tá vendo? Aquele menininho, aquela menininha, quando tiver nessa idade, ele vai dizer isso para você. O filho, irmãos, é um membro transitório da família. O filho não é um membro permanente da família. Sabe quem são os únicos dois membros permanentes da família? Marido e mulher. Eles constituem a família, têm os filhos e no final eles morrem e encerram aquela família. Os filhos formam outras famílias. Então, o marido e a mulher, eles são a coluna, a base do casamento. Então, nós temos que entender
Eu preciso entender, minha esposa precisa entender que ela, para mim, é mais importante do que os meus filhos. Eu amo meus filhos, mas eu amo mais a minha esposa. Minha esposa ama seus filhos, mas ela deve amar mais a mim do que aos filhos. Isso é o que Deus quer. Mas nós somos levados pelas circunstâncias, pelas emoções. Nós somos levados pelos momentos, pelos problemas, pela cultura da nossa sociedade. E a tendência de muitos é pensar que, não, olha, filho é filho, marido é qualquer um. Eu já vi mulher que diz isso. Filho é filho, mulher é qualquer uma. Não, meu querido, não é bem assim não. Mulher não é qualquer uma, não. Nem marido não é qualquer um. Marido você só tem um. Mulher você só tem uma. Outros que passarem disso, só em caso de morte é que Deus autoriza. Só em caso de morte. Viu? Então pare de colocar seus filhos na frente do seu marido. Procure ser mais zelosos nisso. Os maridos, nesse aspecto aqui, eles colocam mais as esposas. Né? Pelo menos alguns que eu conheço, que eu já conversei com isso, colocam as esposas como prioridade na frente dos filhos. Mas as mulheres têm a tendência de querer colocar os filhos como prioridade na frente dos maridos. Né? Vamos para o quarto ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui. Coisas que você precisa deixar para o seu casamento. Tá bom? Então, outra coisa importante que você precisa deixar para melhorar seu casamento é parar de sair ou conversar com parentes e amigos que desvalorizam ou falam mal do seu marido. Pare de sair, pare de ter amizade com pessoas ou parentes que desvalorizam ou falam mal do seu casamento. Quem não respeitam o seu casamento pode prejudicar o seu casamento. Quando você ouvir alguém falando mal do seu marido e você vai assimilando aquilo, aceitando, você está sendo influenciado para ver o seu marido na mesma ótica de que aquela pessoa que está criticando o seu marido vê. E seu marido é carne de sua carne e osso dos seus ossos. Seu marido não é qualquer um. O casamento, irmãos, ele já tem problemas quando os dois tentam consolidar a relação conjugal. E se você deixa mais alguém de fora, está dando opinião no seu casamento, você está destruindo o seu casamento. Pare de fazer isso em nome de Jesus, tá certo? Agora, outro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é você parar também de ter amizades e brincadeiras. Mulher, ei mulher, claro que serve para os homens também. Mulher, pare de amizades ou brincadeira com outros homens. Amizades e brincadeira com outros homens. Veja bem, isso traz problema no casamento, porque tudo começa inocentemente. Começa inocentemente compartilhando risadas, não é? Daqui a pouco vai criando uma maior intimidade. Daqui a pouco vai sair os dois para almoçar e começa a trocar conversas por e-mails, por redes sociais e começa a se criar uma relação. E eu lembro a você que os homens e as mulheres, eles têm, os dois, ambos, eles têm carências afetivas que podem sentir necessidade de serem complementadas até por um amigo. Um amigo. Eu vou repetir isso para você entender bem. Se você é mulher
e tem um amigo homem, você é casada, tem seu marido. Seu marido Deus lhe deu para suprir todas as suas necessidades, suas carências afetivas, suas carências sociais, suas carências emocionais, tudo! Mas seu marido também não é perfeito. Seu marido também não é perfeito. Então, se você é mulher e você arruma um amigo, e você começa a aprofundar essa amizade, não é? Começa a almoçar com ele, conversar em redes sociais, brincar, sair juntos. Sabe o que é que vai acontecer? Vocês vão descobrir um no outro algumas coisas que se completam e vão se atrair, porque um é homem e outro é mulher. Então tudo começa inocentemente, começa com a brincadeira, com risadas, mas depois vai se aprofundando e isso pode cair, pode chegar a levar um dos dois a cair numa fraqueza e criar uma paixão, tá certo? Quando você começa a esconder as suas conversas da sua esposa, quando você começa a esconder as suas conversas do seu marido, pode ficar certo que você já está sendo envolvido por alguma coisa que está te atraindo naquela pessoa e que isso pode chegar futuramente a te comprometer teu relacionamento com teu esposo. Então, minha irmã, pare de amizade ou brincadeiras com homens. Brinque com mulheres. Tenha amizade com mulheres. Mas com homens é diferente. Isso serve para os homens também. Estamos falando hoje aqui para as mulheres, mas vamos mostrar mais um ponto aqui, que é o último ponto que eu quero chamar sua atenção. Olha só, a última coisa que você precisa deixar como mulher para que seu casamento possa melhorar é você deixar de desprezar sexualmente o seu marido. Olha, irmãos, eu vou repetir aqui, deixe de desprezar sexualmente o seu marido. Infelizmente, meus amados, muitas mulheres desprezam sexualmente o seu marido. Desprezam e os tratam como se fosse o sexo simplesmente uma obrigação formal. Ah, eu já fiz essa semana 2 vezes, já fiz 3 vezes, não vou fazer mais não. Meu querido, minha querida, isso é terrível. Isso é terrível. Olha, sexo não é tudo no casamento, não. Sexo não é tudo no casamento, mas o sexo é importantíssimo. Um casal que não se ajusta bem sexualmente no seu casamento é um perigo. Nós vamos encontrar orientações na Bíblia, lá na carta aos Coríntios, a Bíblia dizendo que o marido, cada um tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido, para que não seja tentado pelo diabo. O marido não é dono do seu próprio corpo, mas quem é dono é a sua esposa. Da mesma forma, a sua esposa não é dona do seu próprio corpo, mas quem é dono é o seu marido. Que os dois não devem se abster um do outro, a não ser por um pouco de tempo para se dedicar à oração, e depois voltem a se juntar novamente. E sabe o que é que acontece? Quando você pratica o sexo meramente por obrigação, por formalidade, para cumprir, dizer que está cumprindo sua obrigação, você está desprezando o seu marido. Você está desprezando o seu marido. E pior ainda de que desprezar o seu marido é você saber disso, porque a Bíblia lhe orienta e continuar fazendo. Você está induzindo seu marido a ser tentado. Outras mulheres vão, com certeza,
tentar preencher esse vazio, porque seu marido agora vai ficar olhando para outras mulheres. Quando ele não preenche esse vazio em você, quando ele não preenche essa carência dele em você, minha irmã, ele vai sair na rua, até sem querer ele vai olhar para outra mulher, porque ele está se sentindo carente. E sabe o que é que acontece? Esse olhar de carência é percebido pela outra mulher também. E quando a outra mulher percebe, outra mulher carente percebe que olhar para ele, os dois vão se atrair. E daí pode surgir um caso, pode surgir uma nova relação de traição por culpa sua. Porque você está desprezando sexualmente o seu marido. Você não está dando a ele a atenção que ele precisa. Isso pode acontecer em sentido inverso, do marido para com a mulher? Pode sim também. O marido também não tem o direito de desprezar sua mulher sexualmente. Ele vai abrir as portas também para isso. Mas nesse sentido é mais difícil. O homem desprezar a mulher é mais difícil. Porque o homem é mais ativo nessa área, não é? Existem pesquisas, eu me lembro que uma determinada ocasião eu li uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que os homens colocavam como prioridade no seu relacionamento conjugal a relação sexual. A relação sexual. O que é que você mais quer da sua mulher? O sexo. Não é que o homem despreze as outras coisas, não. Mas para o homem é importante, o sexo é importante para o homem. Talvez não seja tão importante para a mulher, que eu me lembro que nessa pesquisa, o sexo fica em terceiro ou quarto lugar. A primeira coisa que as mulheres queriam era segurança com o marido. Segurança e confiança com o marido. Enquanto para o homem o mais importante é o sexo, para a mulher, o mais importante é a segurança e a confiança que ela tem no marido. Essa pesquisa mostrava, eu me lembro bem disso. Tá certo? O homem também gosta de segurança e confiança, mas para ele o mais importante é o sexo. O que é que adianta o homem para um homem? Eu pergunto para os homens que estão me ouvindo. Você quer ter segurança, confiança na sua mulher e não ter sexo? Você quer isso? Então os homens colocam o sexo como mais importante porque Deus os fez assim. Deus os fez dessa maneira, não é? Então, mulheres, cuidado, não despreze sexualmente o seu marido. Não despreze sexualmente o seu marido. O equilíbrio emocional e sexual em um relacionamento é importantíssimo para a saúde e parceria do casal. E isso normalmente é quebrado pelas mulheres. Dores de cabeça, não é? Cansaços, inconveniências, tudo, uma série de coisas que aparecem que deixa os homens na mão, deixa os homens solitários. E se ele não tiver Deus na vida, o adultério acontece. Então, meus queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus nos ajude, que possamos assim, irmãos, seguir o que a palavra de Deus nos ensina. E para as mulheres, mais uma vez eu deixo aqui, toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói ou derriba com as suas mãos. Você está sendo uma mulher sábia na sua vida conjugal ou está sendo uma mulher tola? Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio.